Marcos 7, versículo de número 31 até o 37. Diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar grande da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas ele, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo ele faz de maneira maravilhosa, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Diga glória a Deus. Que momento poderoso, hein? Que experiência tremenda essa que a Bíblia está narrando aqui. Jesus está andando pelas regiões de Tiro e de Sidom, passando à beira do mar da Galileia, quando uma multidão o cerca, e entre a multidão está um homem. Está ali um homem com uma deficiência. Ele era surdo e ele era mudo. E este homem é levado até Jesus. E quando ele é levado até Jesus, as pessoas clamam em favor dele. Ele pede ao Senhor um milagre. O interessante é porque Jesus não faz esse milagre no meio da multidão. Jesus pega este homem e o separa da multidão para um lugar sozinho com ele. E Jesus faz uma coisa, irmãos, que parece até loucura, parece sem sentido. Imagina se fosse em você. Jesus pegou os dedos, colocou nos ouvidos do homem e cuspiu na língua do homem, na boca do homem, e tocou na língua dele. E sabe o que aconteceu? Jesus dá uma palavra assim bem forte. Jesus diz assim: Efatá, abre-te. E imediatamente os ouvidos dele se abriram, e a língua dele se desenrolou, e ele começou a falar. Toda a multidão se maravilhou, toda a multidão ficou impactada e disseram assim: olha, tudo que este homem, tudo que Jesus faz é maravilhoso. Ele faz os surdos ouvirem, e ele faz os mudos falarem. Amém? Nessa noite, eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas eu quero dizer que no final deste culto, irmão, Jesus vai bradar sobre a tua vida: Efatá, abre-te, abra-te, aleluia. Esse brado do Senhor, essa palavra Efatá, ela é uma palavra aramaica que significa abra-se, abra-te. Quando Jesus pronuncia essa palavra Efatá,
os ouvidos dele se abriram. Quando Jesus pronunciou a palavra efatá, a língua dele, a Bíblia diz que estava como presa. O versículo 35 diz: e se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? Eu quero antes ler com você em Marcos 9. Você vai só para frente um pouquinho. E o versículo 25. Olha algo interessante. O outro homem, era um jovem aqui. Marcos 9, 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sabe o que é mais interessante nessa história? É porque a Bíblia fala de dois órgãos aqui, dois sentidos do corpo: os ouvidos, a audição e o paladar, a voz, a língua. Tanto os ouvidos como a língua estavam bloqueados, estavam aprisionados. Os ouvidos representam a parte de ouvir, e a língua, a parte de falar. Veja que tanto o ouvir daquele homem, como o falar dele, estavam presos. Na primeira parte aqui que eu li, você vê que Jesus coloca os dedos e diz efatá. Na segunda história, outro homem, Jesus repreende um espírito mudo e surdo, e o homem começa a falar. Veja, o diabo, ele tem interesse de fechar os teus ouvidos e de calar a tua voz. Veja que Jesus chamou de demônio, ele disse espírito imundo, que está tornando este homem surdo, que está tornando este homem mudo, sai dele. O diabo tem tirado a voz de muita gente. O diabo tem roubado a audição de muita gente. Mas pastor, eu estou ouvindo direitinho. Pastor, eu estou falando direitinho. Não é essa voz aí não. Não é essa audição aí natural não. O que eu quero falar é da audição espiritual. É do falar espiritual que todo crente tem. Todo cristão, ele tem os ouvidos espirituais. E ele tem uma voz profética para falar ao mundo espiritual. Aleluia! Esse ouvir nosso aqui do dia a dia, irmãos, é muito pequeno comparado com o ouvir o mundo espiritual. Esse falar nosso aqui de conversar, de dialogar com as pessoas, é tão pequeno diante do falar da voz profética que Deus colocou na boca de todo crente. A voz de um crente, a voz de um servo de Deus, debaixo de uma direção do Senhor, muda situações, liberta pessoas, cura oprimidos. A voz de um servo de Deus liberada para profetizar é algo extraordinário. Mas por que o diabo então tem roubado a nossa voz profética? Por que muitos crentes estão aprisionados e não conseguem profetizar mais diante dos problemas que está passando? Tem gente que está diante de uma luta e ele não consegue mais profetizar o milagre.
Tem gente que está diante de um problema, ele não consegue mais abrir a boca dele com uma voz profética, debaixo da fé, para declarar a mudança daquela realidade. O diabo, irmãos, está calando muita gente. Tem muita gente calado espiritualmente, por quê? Porque não está ouvindo espiritualmente. Se eu não ouvir, como é que eu vou falar? Como você e eu vai falar se nós não ouvirmos? Você fala a partir do que você ouve. Escute isso. Você fala a partir do que você ouve. A criança, para aprender a falar, primeiro ela tem que ouvir. A criança não fala primeiro, ela ouve primeiro. E por ela ouvir, ela fala. Ela ouve, ela fala. Amém? Se uma criança não ouvir, ela não fala. Se uma pessoa não ouvir, ela não fala. Semelhantemente, se o servo de Deus não estiver ouvindo a voz do Senhor, como é que ele vai profetizar? Como é que ele vai falar se ele não está ouvindo nada? Pastor, não estou ouvindo nada. Pastor, nessa situação que eu estou passando, nesse problema, nessa luta, nessa adversidade, eu não estou conseguindo ouvir nada. Os ouvidos estão tapados. O inimigo está conseguindo bloquear os ouvidos de muita gente, irmãos. E quando eu vejo um crente falar assim: ah, pastor, eu não vejo saída para isso mais, eu não estou vendo solução, nada mais é do que ele não está mais ouvindo a direção de Deus. Lembra do profeta Ezequiel? O profeta foi colocado diante de um vale de ossos secos. A Bíblia diz: estavam sequíssimos. Sequíssimos. E ele então, diante daquele vale de ossos secos, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia nem por onde andar. Ele não sabia como reagir. Assim tem muito crente. A família dele está um vale de ossos secos. O casamento está um vale de ossos secos. A vida espiritual, a vida profissional, a vida emocional está um vale de ossos secos. E ele fica assim: meu Deus, não tem mais jeito. O que eu vou fazer aqui? Não tem mais saída. Não tem mais jeito. Mas veja, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel ouviu o quê? A voz de Deus. Deus falou assim: Ezequiel, profetiza sobre este vale de ossos secos. Profetiza a palavra. E sabe como é que a Bíblia fala? Ela diz assim: como eu ouvi, eu profetizei. Diga comigo: como eu ouvi, eu profetizei. Agora, se ele não tivesse ouvido, ele ia profetizar? Não. Como eu ouvi, eu profetizei. Veja que quando Jesus expulsa o demônio surdo e mudo, Jesus está dizendo assim: ei, meus filhos, ei, meu servo, não deixe o diabo roubar a tua audição espiritual. Não deixe o diabo tornar você surdo espiritualmente. Irmãos, é um perigo um crente surdo espiritualmente. O crente que não ouve a voz de Deus mais, que não ouve mais a direção do céu para a vida dele, que não ouve a palavra que toca o coração, que quebranta o coração, está surdo, está tapado os ouvidos da pessoa. Jesus, Ele não quer deixar você assim. Ele não quer que você ande com a surdez espiritual. Amém? Sabe o que Ele vai fazer aqui hoje? Ele vai tocar em você. Ele tocou nos ouvidos daquele homem. Ele tocou na língua dele. Primeiro nos ouvidos.
Primeira coisa que tem que voltar em você e em mim é o ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que tem que voltar, irmão, no crente, é ele ouvir. Ele ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falar contigo? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Pastor, mas como assim, pastor? Irmãos, quem já teve essa experiência sabe. Quem já ouviu a voz de Deus sabe. É extraordinário. É tremendo. Ah, pastor, isso aí é só para algumas pessoas. Não, irmãos, é para todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele pode e ele deve ouvir a voz de Deus. Sem a abertura dos ouvidos para escutar a revelação divina, a pessoa perde sua voz profética, sua habilidade de se expressar e proclamar a verdade de Deus. Assim como o homem surdo-mudo do Evangelho, a surdez espiritual bloqueia tanto a recepção quanto a manifestação da palavra de Deus. Como irá falar se não ouvir? Quando você vai ler a Bíblia, o que é interessante na Bíblia é porque várias vezes Deus diz assim: se o meu povo me ouvir. Você já leu na Bíblia isso? Várias vezes Deus diz assim: se você me ouvir, se meu povo me ouvir, se vocês me ouvirem. Veja como Deus, Ele exige que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz dEle. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos aqui. Abra primeiro em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, verso 7 e 8. Você encontrou? Diga amém. Hebreus 3, verso 7 e o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Agora vamos para 1 João, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. João 1:1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Veja que ele diz: ouvimos e os nossos olhos viram. Agora vamos para Atos 4, versículo 20. Atos 4, versículo 20. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Veja que o ouvir é o primeiro passo.
para você receber a revelação de Deus. E quando você está ouvindo a voz de Deus, quando você está ouvindo a palavra de Deus, os teus ouvidos espirituais ficam desbloqueados, ficam liberados. E você então pode receber a palavra na tua boca e profetizar. Existe uma grande diferença de você falar algo da tua própria natureza, da tua própria capacidade, da tua própria boca, e você falar algo que Deus estava te mandando falar. Existe uma grande diferença entre você falar algo que é só de você e você falar algo que Deus colocou no teu coração. Quando você fala o que Deus mandou você falar, o impacto que isso causa é extraordinário. Por isso ouça a voz de Deus. É por isso que o diabo tem trabalhado para deixar muito crente surdo. Porque uma vez surdo, também vai estar mudo. Tem gente que não fala mais a palavra de Deus profeticamente. Tem gente que já não libera mais a palavra de vida na casa dele, porque ele não ouve mais a direção de Deus. Fala, meu filho, fala isto, profetiza essa palavra sobre esse vale, meu filho, que a coisa vai mudar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Jesus declarou Efatá sobre aquele homem, e os ouvidos dele se abriram, e a língua dele se desenrolou para falar, Jesus também está aqui hoje, para declarar sobre você Efatá. Volte para o texto de Marcos capítulo 7, para a história que nós iniciamos, porque é interessante que no versículo de número 33, diz assim a palavra: e tirando-o a parte de entre a multidão, tirando-o a parte de entre a multidão. Veja que Jesus teve que tirar aquele homem do meio da multidão. Pastor, o que isso representa para mim hoje? A multidão representa a distração, algo que está distraindo, algo que está ali e distrai a atenção. Sabe por que muita gente não está mais ouvindo a Deus? Porque ele está muito envolvido com multidões. O que a multidão representa, pastor? As distrações deste mundo. Tem muita gente distraído com coisas do mundo, irmãos, com coisas do dia a dia. Representa a multidão, a distração. Tem pessoas distraídas com as redes sociais. É a multidão. Como é que eu vou ouvir Deus se eu estou distraído com a multidão? Interessante que a gente consegue passar 1 hora, 2 horas na rede social, no filme, mas chama para orar, dá um sono, dá um cansaço, dá uma raiva, né? Chama para orar, não, orar não. Sabe, a gente está tão distraído com tanta coisa, como é que vamos ouvir? Se você não parar para sair do meio da multidão, como é que os meus ouvidos vão ser abertos? Observe na Bíblia que Jesus sempre que falava com alguém era no particular. Jesus gostava muito de conversar com as pessoas sozinho. A mulher na beira do poço, Nicodemos. A Bíblia diz que a mulher que foi pega em adultério e iam apedrejar ela, depois que todos foram embora, Jesus ficou sozinho com ela conversando. Tantas vezes na Bíblia Jesus conversava com as pessoas no particular.
Porque no meio da multidão não dá para você ouvir a voz de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque tem muitas vozes ao redor. No meio da multidão tem muita gente falando. É por isso que a Bíblia diz assim: sai, entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Está dizendo o seguinte: ei, sai do meio da multidão, do meio das vozes contrárias, fique sozinho com Deus, e você vai ouvir. Quando foi a última vez que você ficou sozinho com Jesus? Tem gente que tem pavor de ficar só. Não, pastor, não aguento ficar sozinho, eu gosto de gente, ficar no meio de gente. É difícil você ouvir Deus no meio da multidão. É difícil porque tem muitas vozes, irmãos, falando. É a voz do problema, é a voz do filho que está na situação assim, é a voz das dívidas, é a voz da enfermidade, é a voz do marido que está no vício, é a voz disso, é a voz daquilo, tem muita voz. Jesus pegou ele aqui no braço: sai do meio da multidão, vamos para cá, só nós dois, para tu conseguir me ouvir, só nós dois. Você precisa ficar sozinho com Jesus para que você possa ter os teus ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Você precisa ter um momento só teu e Deus para você ouvir. Jesus ficava sozinho várias vezes para orar, para falar com o Pai. Se a gente não ficar sozinho com ele, irmãos, os nossos ouvidos não vão se abrir. Se você não ficar sozinho com ele, é difícil você conhecer a voz dele. Imagina aqui, nessa multidão de pessoas aqui. Pense aqui em alguém que você não conhece aqui. Você nunca ouviu a voz dessa pessoa. E no meio dessa multidão, essa pessoa, todo mundo falando aqui. Todo mundo falando. Essa pessoa também começa a falar. Você vai descobrir a voz dela, você vai identificar a voz dela? Não vai, porque você não conhece. Porque tem um monte de vozes ao redor falando também. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não sei a voz de Deus, eu não conheço a voz de Deus. É porque você ainda não ficou sozinho com ele. Se você ficar sozinho com ele, se você calar todas as outras vozes ao teu redor, aí você vai ficar só a voz dele. Aí você vai ouvir: ah, essa que é a voz de Deus. Jesus, ele disse para aquele homem: vem, sai do meio da multidão. Então, depois que Jesus tirou ele do meio da multidão, no versículo 33, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, abra-te. É na hora que você ficar sozinho com ele, ele vai dizer Efatá. E vai se abrir os teus ouvidos. Você vai dizer: meu Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor me deu. Agora eu posso falar a palavra profética. Agora eu posso falar a palavra de vida que o Senhor colocou no meu coração. Ei, irmãos, fique sozinho com Jesus. Fique sozinho com Ele. No versículo de número 35, logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava. Diga comigo: e falava perfeitamente. O homem que não falava, agora os a voz profética se abriu. Ei, irmão, em nome de Jesus,
pode se levantar qualquer situação na tua vida. Deus te deu uma boca profética para você falar. Para você falar em nome de Jesus, para você declarar, para você profetizar, para você dizer: ouça agora, vale de ossos secos, assim diz o Senhor. Deus deu para você uma voz. Fale. Fale. Se o profeta não tivesse falado, ele não teria visto o milagre acontecer. Se você não falar, você não vê o milagre chegar. Então fale. Pastor, mas eu não estou vendo. Isso é a fé. A fé fala antes de ver. Você não precisa ver, você precisa crer e falar. Fale, vai mudar. Este homem vai ser liberto das drogas em nome de Jesus, porque Deus falou no meu coração que vai libertar ele, e eu profetizo: seja liberto de todo espírito maligno. Esse filho vai ser liberto desta vida errada, porque Deus falou no meu coração que vai tocar a vida dele, e eu profetizo: seja liberto. Amém. Ei, irmãos, quando você ouve a voz, a tua boca se solta para falar. Isso é tremendo demais, porque o texto diz assim: e a prisão da língua se desfez, e ele falava. A prisão da tua língua também vai se desfazer hoje, e você vai falar em nome de Jesus. Você vai falar para a enfermidade: sai agora em nome de Jesus, porque o meu Senhor é o Deus da cura. Você vai falar para todo demônio na tua vida, na tua casa, em qualquer lugar. Você vai dizer: diabo, sai agora em nome de Jesus. A prisão da língua se desfez, e ele falava. Você vai falar para a tua casa. Você vai falar para as situações à tua volta. Você vai falar no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O Senhor é tremendo. Ele é poderoso. Versículo 36 diz assim: e ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais ele falava. E admiraram-se sobremaneira, dizendo: tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Jesus falou assim: ei, cala a boca. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele falava. Jesus só testou ele: vou ver se ele vai calar. Ei, não fala nada não. Aí é que o homem falava. Porque assim, irmãos, quem tem a palavra no seu coração, quem está cheio, como é que vai calar? Vai profetizar, vai liberar a palavra de vida. Jesus usou aqui o que é chamado dentro da técnica de levar alguém a divulgar algo, é você proibir a pessoa de falar. Quando você faz algo bom por alguém, você diz assim: não diz para ninguém. Na mente da pessoa acontece o contrário. Ele diz: nem vou falar agora, porque foi tão bom que foi feito por mim. É tão maravilhoso o que eu experimentei que eu tenho que falar. Olhe na Bíblia, toda vez que Jesus fazia um milagre em alguém, que ele dizia assim: ó, não fala para ninguém. Aí é que a pessoa falava. Não diz para ninguém. A pessoa saia e espalhava para todo mundo. Porque na nossa mente acontece um mistério. Quando você recebe um milagre, se alguém te disser para você: não fale, você não consegue controlar, você tem que falar. É mais forte. Um dia o profeta Jeremias disse assim: eu não vou mais pregar a palavra.
eu não vou mais falar nada. Sabe o que a Bíblia diz? Ele disse assim: eu não consegui controlar. Quanto mais eu tentava, mais queimava dentro de mim. Então eu tive que falar. Quanto mais você recebe de Deus, quanto mais você ouve de Deus, quanto mais você é cheio de Deus, mais você quer falar de Deus. Eu nunca vi um crente estar ouvindo Deus, estar recebendo de Deus, estar experimentando o milagre de Deus, estar sendo tocado por Deus, e ele ficar: não vou dizer para ninguém. Jesus falou assim: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do velador, debaixo da mesa, desculpa. Mas aonde coloca? No velador, para que todos vejam e todos sejam iluminados. Jesus diz: assim deve ser vocês devem brilhar neste mundo, para que todos saibam e todos glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você está ouvindo, irmãos, quando os teus ouvidos foram desbloqueados, a tua boca se libera para falar. E você quer falar na escola, você quer falar no trabalho, você quer falar. Olha, aconteceu um rapaz que a gente conheceu um tempo desse. Ele disse assim: pastor, aqui no meu trabalho já disseram que é proibido pregar o evangelho. Já disseram que não pode falar desse negócio aqui de Bíblia, de crente, de Deus. Ele falou assim: pastor, mas quando eu estou com o povo, com os jovens, eu estou dando minha aula aqui de boa, de repente eu estou falando de Jesus para eles. Estou dando uma aula aqui, ele era professor de história. Estou dando aula de história, de repente eu estou na história de Jesus. Estou falando de Jesus, porque é assim, irmãos, quem está ouvindo quer falar. Se não está falando é porque não está ouvindo. Se não está falando de Jesus, se não está falando das maravilhas de Deus, se não está falando dessa presença gloriosa, é porque está tapado os ouvidos. Precisa ter um brado: efatá, abra-se, para você ouvir. Que em nome de Jesus você não se cale mais a partir de hoje. Que em nome de Jesus você não fique mais calado a partir de hoje. Quanto mais lhe proibia, mais ele falava. Quanto mais lhe proibia, mais ele falava. Quanto mais lhe proibia, mais falava. Porque é assim. Quanto mais alguém disser não fale, você vai dizer assim: não tem como eu calar o que está queimando dentro de mim, essa voz de Deus que eu estou ouvindo, eu tenho que falar ela. Ouvir a voz de Deus, falar com autoridade e impactar o mundo ao nosso redor, falando das grandezas de Deus. Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, Jesus disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhe todas as maravilhas que Deus tem feito por você. Ele foi e ele pregou em 10 cidades, Decápolis, um conjunto de 10 cidades, a palavra de Deus. Jesus mandou ele para a casa dele, para a família dele, pregar para os dele. Mas ele não se contentou em só pregar para a família dele. Ele pregou em 10 cidades a palavra de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.